Dando continuidade, então, depois de fazer esse comentário sobre o artigo 376 do Código de Processo Civil, né, sobre a necessidade de provar direito consuetudinário se assim o juiz determinar. Se o juiz não determinar, não há necessidade, obviamente. A regra é que eles não façam isso, né? A regra é que eles mesmos vão atrás do direito municipal, estadual, estrangeiro e até do consuetudinário. Isso não é muito difícil de conseguir nos dias de hoje. Aí, exatamente em função dessa necessidade aqui, né, para confirmar, vem esse paralelo aqui, essa tabela, né, é de um paralelo entre lei e costume, feita pelo Paulo Nader, né? Então, o Paulo Nader fala que sobre a autoria, né, o autor da lei é o poder legislativo e o autor do costume é o povo, né? Exatamente, então, sem comentários, é autoexplicativo. Quanto à forma que a lei é escrita e o costume é oral, né? Também sem a necessidade de... eu não diria nem que ele é oral, né? Na verdade, ele é uma prática repetida, né? Não precisa nem verbalizar para tu saber que é um costume, né? O caso concreto aí da questão do corte, né, do comprimento do cabelo que eu me referi no vídeo anterior. Quanto à obrigatoriedade da lei, a obrigatoriedade começa no início da vigência, como a gente já estudou no processo legislativo, né? Já fizemos avaliação sobre isso, ou faremos avaliação sobre isso, né? Então, o início da vigência, que é determinado pela publicação, né? Publicação, normalmente hoje as leis entram em vigência assim que são publicadas, né? Já o costume é a partir da efetividade, que é um pouquinho mais difícil de explicar. Quando é que ele se torna obrigatório, o costume? Na verdade, o costume não é propriamente obrigatório, mas ele começa a ficar, vamos dizer assim, imperativo para as pessoas a partir do momento em que todo mundo o pratica, né? Tem gente que divaga a respeito de qual é o tempo necessário, né, para que um costume se torne obrigatório. Isso é muito relativo, né? Ainda que nós tenhamos na história do Brasil uma tentativa de regulamentar isso, né, colocando, se eu não me engano, uma lei que exigia que o costume tivesse 100 anos, né? Então, do ponto de vista prático, isso era muito complicado, né? O que acontece? Efetivamente, o costume vai ficar obrigatório na medida do intervalo entre a sua repetição da conduta. Então, só para esclarecer para vocês, então seria o seguinte: um costume que a gente faz todo dia, sei lá, em 2 semanas, 3 semanas, pode virar um costume, se incorporar à nossa rotina, né? Já um costume que tu faz toda semana, né? Por exemplo, comer churrasco aos domingos, né? A partir de que momento tu começaria a estranhar se não tivesse churrasco no domingo, né? Então vamos colocar aí 2 meses, 3 meses, né, para que um costume semanal, né, passasse a incorporar a tua rotina. E assim sucessivamente. Então, alguma coisa que tu faça mensalmente vai levar mais tempo ainda, e alguma coisa que tu faça anualmente vai levar mais tempo ainda. Então, o que determina a incorporação do costume na rotina das pessoas é o intervalo de repetição. Então, quanto mais próximo for o intervalo, quanto menor for o intervalo, mais rápida é a possibilidade dessa prática se transformar numa rotina e se incorporar à nossa segunda natureza. A criação da lei, ela é reflexiva, ela é fruto de uma reflexão, ela é fruto de um debate. A lei, o processo legislativo prevê isso, né? Por isso que é feito no processo a parte de discussão, votação, propostas de alteração, né? Então ela surge de uma reflexão. Já o costume é espontâneo, e nesse aspecto é muito comum que o costume não seja fruto de uma reflexão, seja fruto apenas de uma repetição. Certo? Então, o que também pertence à natureza dos primatas, né, principalmente, né, mas acho que não só dos primatas, acho que até dos mamíferos, e por que até não dizer dos insetos, né? Então, por quê? Porque a conduta é repetida, né? A gente se espelha, né, nos nossos pais, por exemplo, inicialmente, depois nos nossos ídolos, nos nossos professores, nos nossos amigos, para que a gente repita condutas. Então, nem sempre aquela conduta que a gente repete é fruto de uma reflexão. Eu conto uma piadinha sempre, né, que me aconteceu pessoalmente, né,
quando eu pedi uma receita, né, de um prato para minha mãe, e a minha mãe colocou na receita, né, que jamais a gente devia misturar frango com pimentão, né, e fez com letras garrafais, fez uma observação no final da receita. E aí eu fiz aquela receita, que era uma receita com frango, e fiquei com aquela história, né, não pode misturar frango com pimentão. Né? E eu falo até de brincadeira, quando eu ia no mercado, botava na sacola o frango e na outra sacola o pimentão, que era para evitar algum efeito, né? Não sei porque que a minha mãe tinha alertado. Até que eu fui num restaurante chinês e tinha um prato que talvez alguns de vocês conheçam, que é o frango à xadrez, né? E o frango à xadrez, ele é feito de frango com pimentão, e eu sempre gostei muito desse prato, né? E aí, quando eu vi aquela cena, me lembrei da receita da minha mãe, liguei para ela e disse assim: mãe, por que tu botou aquela observação na receita? E aí ela disse: meu filho, é porque eu não gosto, né? Só por isso. E aí a gente começou a rir, né? Porque eu fiquei imaginando, imagina se eu não perguntasse para minha mãe, né? Imagina eu ensinando depois a minha filha, que iria ensinar o meu neto, né? E de repente ia criar uma lenda, né? Como muitas lendas que se criam, né, hoje, né, que vêm dessa falta de reflexão. Então, por exemplo, já entrei em casas em dia de tempestade em que as pessoas tapavam os espelhos e tapavam os metais, né? Porque eles acreditavam que espelhos e metais puxavam raio, né? E aí eu tive a oportunidade de assistir um documentário que não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. O local mais perigoso dentro de uma casa em tempo de noite de tempestade, ou dia de tempestade, não interessa, seria o chuveiro elétrico, né? Então se serve de dica, né, que eu vi no Discovery esse documentário. Então, se cai um raio numa casa, onde é que seria mais perigoso estar, né? Tomando banho, se tu está tomando banho na hora que cai um raio na tua casa, a chance de tu ser eletrocutado é muito maior, né? E o segundo maior lugar mais perigoso é o telefone com fio, né? O telefone com fio também, né, que também é uma coisa que está em extinção. Ou se não, sei lá, o teu celular carregando na tomada, né? Isso aí poderia ser perigoso, porque está ligado na rede, né? E o raio caindo, aquele raio entra na rede e sai no lugar mais próximo, né? Que poderia ser o teu corpo, no caso, fazer o terra, tá? Então, hashtag fica a dica aí para vocês. Positividade, né, que diz assim na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Positividade. A lei tem a validade que aspira à efetividade, e o costume tem a efetividade que aspira à validade. Também um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá. Lembrando, já foi estudado isso, que validade diz respeito à obediência do processo legislativo, no caso da lei, né? Então ela é válida no momento que ela obedece o processo formal de elaboração, discussão, votação, proposição, tudo aquilo, né? Revisão, publicação, sanção, tudo que faz parte do processo. Isso garante que a lei será efetiva? Isso garante que a lei vai ser cumprida? Não. Então, por isso que se diz aí, ela é válida, porque ela passou pelo processo legislativo, mas ela aspira ou espera, no caso, que ela seja efetiva, ou seja, que as pessoas obedeçam, que o Estado fiscalize, aquela coisa toda. Já o costume é exatamente o contrário, né? Que quando ele for efetivo, ou seja, quando as pessoas passarem a cumprir, é aí que tu percebe que ele é válido. Certo? Então é a efetividade que lhe dá a validade. No caso da lei, a validade vem antes da efetividade. Essa é um paralelo interessante, muito técnico, né, do Paulo Nader, que é importante destacar. Condições de validade da lei, penúltima linha. A lei, o cumprimento de formas e respeito à hierarquia das fontes. E o costume, ser admitido como fonte e respeito à hierarquia das fontes, certo? Então, é muito parecido com a linha anterior, que diz respeito à validade, certo? Mas nós temos que também ter esse respeito à hierarquia. Nesse aspecto, as duas têm essa observação. Por quê? Porque na hierarquia das fontes, a lei está numa posição superior e o costume numa posição inferior.
teoricamente, para os positivistas principalmente, né, seria um absurdo tu aplicar um costume e deixar de aplicar uma lei. Nós veremos isso nos próximos slides, certo? Então, ser admitido como fonte, certo, um costume, né, e respeitar a hierarquia. Isso no caso do costume, né? E já a lei, o cumprimento das formas, certo? De formas e o respeito à hierarquia. E basicamente, né, são muito próximas, talvez aquilo que até agora mais aproxime a lei do costume é a necessidade perdão, a necessidade de estabelecer a hierarquia delas, né? Quanto à legitimidade, quando é que a lei vai ser legítima? Quando ela traduz os costumes e os valores sociais. Já o costume é presumido por uma questão muito simples, né? O costume só se firma, só se consolida no momento em que ele for legítimo. Então é quase como evidente, não tem que se falar todo costume é legítimo, né? Quando admitido como fonte. É isso também, né? Quando admitido como fonte. Já a lei, para ter legitimidade, ela tem que estar coerente com os costumes e valores. Isso nem sempre acontece. A gente vê casos de leis que contrariam, né, os costumes, que são antinaturais, né? Então são leis que e isso prejudica inclusive a sua obediência, a sua aplicação, né? A lei pode ter esse problema porque ela pode ser artificial, né? E está longe daquilo, né, longe dos valores e dos costumes sociais. Já no costume, essa é uma discussão que não existe, porque o costume, se não tiver essas características, né, se ele não traduzir os valores e costumes sociais, ele nem se cria, né? Então é por isso que todo costume, quando é efetivo, ele acaba traduzindo esses sentimentos, tá certo? Muito bem, e aqui eu trouxe alguns exemplos para nós sair da teoria e ir mais para a prática, né? Eu não sei se vai aparecer o mouse aí no vídeo, mas aqui eu queria demonstrar para vocês que aqui é a Urcamp, né? Esse prédio aqui, né, que não está bem centralizado aqui, né, mas aqui é a Urcamp, né, nesse formato aqui. Nós temos as ruas laterais da Urcamp. Aqui é a Tupi Silveira, a rua da frente da Urcamp, né, e aqui nós temos as ruas laterais, e a característica é fácil de verificar na foto, ainda que a imagem não seja muito nítida, que de um lado da rua as pessoas param no oblíquo e no outro lado da rua as pessoas param no paralelo. Isso acontece também nessa outra rua lateral aqui, onde a gente vê um carrinho apenas aqui parado no paralelo e a maioria aqui parado no oblíquo, certo? Já na frente da Urcamp todo mundo para no paralelo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um costume, não há sinalização indicativa disso. E quando não há sinalização, a lei manda, e é o Código Nacional de Trânsito, que todo mundo pare no paralelo. Tá certo? Então, uma curiosidade aí para vocês verem, né, a importância do costume, certo? Que é efetivo. Alguém me perguntou já, né, professor, será que o pessoal do trânsito multaria alguém? Eu digo, então, alguém tem que ter a coragem de fazer isso. Para no paralelo, onde todo mundo para no oblíquo, ou para no oblíquo, onde todo mundo para no paralelo. Aí sim, se tu parar no oblíquo, onde todo mundo está no paralelo, aí tu vai estar pedindo para levar. Agora, parar no paralelo, onde todo mundo para o oblíquo, aí sim, aí tu teria como argumentar a aplicação do Código Nacional de Trânsito poderia te salvar dessa multa. Tá certo? Eu não arriscaria, nunca arrisquei, respeito e exemplifico, até se isso terminar, acaba meus exemplos, né? Aqui eu peguei outra imagem, que é a imagem do Corujão, né? Aqui está o Corujão, aqui está o campo do Corujão, aqui é a Tupi Silveira também, nessa rua, e na frente do Corujão é a mesma realidade. Num lado da rua é oblíquo, no outro lado é paralelo, como vocês podem ver aqui, certo? Então nós temos aqui o mesmo exemplo ali que também seria um costume. Na mesma ilustração, mudando agora, está aí um grande costume, um costume nacional. Essa imagem é muito bonita aí, né? Da imagem do Carnaval do Rio de Janeiro, certo? Carnaval Globeleza, né? E aqui uma curiosidade para vocês, né? Porque o Carnaval não é legalmente um feriado, exceto
na Justiça Federal. Né? A Justiça Federal, a Lei 5.010 de 1966, prevê que as datas móveis, né? Datas móveis, no caso, que seria a Sexta-feira Santa, né? Aqui no caso o feriadão começa para eles na Quarta-feira Santa até o domingo de Páscoa, né? E segunda e terça-feira de Carnaval. Terça-feira, inclusive, aqui acentuado, né? Naquela época, lá em 1966. Tá certo? Nós temos uma lei que prevê, mas só para a Justiça Federal. Mas isso, de certa forma, né, é uma forma também de reconhecer a importância do costume. Por que eu estou dizendo isso? Porque os feriados em datas móveis, então, Semana Santa, Carnaval, Corpus Christi, né, eles não têm uma previsão legal, certo? Eles são baseados única e exclusivamente em costumes, e é um costume muito forte. Certo? Ficamos por aqui nesse vídeo também, para não ficar muito longo, e daqui a pouco entramos na classificação dos costumes.